13 horas, mais 30 minutos na cidade de Cajazeiras. Boa tarde, professor Heberto Melo. Boa tarde, Jarismar Pereira. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, Henrique Cartacho. Boa tarde a você, ouvinte e telespectador, que nos acompanha pelo YouTube Difusora 1, que nos acompanha pelo nosso site www.difusora1.com.br. Você que nos acompanha pelo rádio, sinta-se abraçado. Você que nos acompanha pelo Rádionet, também sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente Parte 2. No meu comentário inicial de hoje, 27 de junho de 2025, hoje uma sexta-feira, eu quero falar a respeito de alguns tópicos e de alguns pontos e vou fazer ligação com o que foi, inclusive, dito ontem na entrevista tão bem conduzida pelo meu companheiro de bancada, professor Heberto Melo, junto ao senador veneziano Vital do Rego, porque me chamou a atenção, durante uma resposta do senador, uma frase sua que foi utilizada no tocante à questão das emendas parlamentares. E veneziano, ele disse o seguinte: não sou contra as emendas parlamentares, sejam elas individuais, de bancada ou de comissão, mas sou a favor de que elas sejam estabelecidas na medida do necessário. Foi essa a declaração do senador veneziano no tocante à questão das emendas. Mas a indagação que fica e a pergunta que fica para você que está em casa é: qual é a medida do necessário? Qual é, Jarismar Pereira, caro amigo e ouvinte e telespectador, o limite prudencial? Qual é o limite tolerável da destinação desses recursos ao parlamento? A gente sabe que a função do parlamento não é executar, não é destinar recursos, é fiscalizar e legislar. Eu não vou dizer que essa é uma inovação brasileira, essa destinação de recursos, porque ela também existe em outros países. Nos Estados Unidos da América, que para muitos é tido como a grande referência de democracia e de nação do mundo, o percentual é 1%. 1% do orçamento discricionário. Então, 1% do orçamento discricionário dos Estados Unidos é destinado para emendas parlamentares. No Brasil, esse percentual é de 20%. 20% do orçamento discricionário da União é destinado a emendas parlamentares. Então, qual é essa medida necessária? Qual é esse limite tolerável? Qual é o ponto de equilíbrio desses valores? Porque, analisando os números, em 2015 eram destinadas anualmente 3,9 bilhões de reais em emendas parlamentares. 3,9 bilhões de reais. Em 2025, a tendência, pelo menos é o que está estimado no orçamento, podendo ou não se configurar e se concretizar, é de 53 bilhões de reais. Aumentou-se em 10 anos 50 bilhões de reais os valores destinados, repassados às mãos do Congresso Nacional para exatamente fazer a destinação desses recursos. O senador tocou em um outro ponto interessante quando ele diz que as emendas são importantes para a destinação de recursos para os municípios. E aí ele fez uma série de citações de obras regionais que realmente precisam e necessitam de, naturalmente, serem construídas, realizadas. Mas aí nós batemos de frente com uma outra aberração da nossa democracia: o Pacto Federativo, a distribuição do Pacto Federativo. Porque os recursos que hoje são destinados por deputados e senadores aos municípios já deveriam estar nas contas dos municípios, porque sequer deveriam passar pelo Congresso e sequer deveriam estar nas mãos da União. Nós vivemos nos municípios. Nós temos a grande e esmagadora maioria de serviços públicos prestados pelos municípios. Nós temos mais escolas municipais ou escolas federais. Nós temos mais escolas municipais ou escolas estaduais. Nós temos mais UBSs municipais
ou nós temos equipamentos e instalações de saúde estaduais ou federais. Não faz sentido. O Pacto Federativo, da forma como foi desenhado no Brasil, não faz sentido. É uma grande incongruência. E aqui me faltam até palavras para definir toda essa questão. As coisas no Brasil, elas funcionam de tal forma que em 2021 eu pagava o 6º período de Direito, em 2021, 6º período de Direito, e eu paguei uma cadeira chamada Direito Financeiro. E lá eu estudava o seguinte, que 1,2% da receita corrente líquida era destinada ao pagamento de emendas individuais. 1% era destinado ao pagamento de emendas de bancada. Quando foi em 2022, o que era 1,2% virou 2% da receita corrente líquida destinada ao pagamento de emendas individuais e se aumentou também o percentual das emendas de bancada. Em um ano, o que eu estudei já não valia de nada, porque o Congresso Nacional aprovou na calada da noite, na meia-noite, em 2022, esse aumento para 2% da receita corrente líquida. E ficou a bel prazer. A bel prazer. E as coisas era uma proposta de emenda à Constituição. Não tem veto em PEC. Então, o que acontece no nosso país é uma grande aberração, para não utilizar outros termos, que fica escancarado. Jarismar tocou aqui no ponto do decreto, que acredito que será derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí nós vamos entrar, que é inconstitucional, e nós vamos entrar no mérito disso, porque as coisas já não fazem mais sentido no nosso país. As coisas já não fazem mais sentido. É uma disputa por poder, onde quem tem a maioria dá o grito final e acabou, e fica por isso. Então, são tópicos, são pontos como esses que, sinceramente, pelo menos me deixa profundamente desanimado enquanto brasileiro de uma perspectiva de melhora e de reestruturação dos problemas crônicos, que pelo menos eu enxergo. E aqui citei alguns dessa nação. 13 mais 37, esse é o Boca Quente, parte 2, já no ar.